E eu, na hora, eu não sabia. Depois que acabou o trabalho é que eu vim a saber. Então, nessa situação eu avaliei que foi positiva, né? Foi positiva. Agora, tem muitas situações onde eu já trabalhei, onde os níveis hierárquicos não estavam. Né? Tem situações onde eu trabalhei, os níveis hierárquicos estavam olhando. É uma enormidade de coisas. Assim. O que eu tenho assim, como resultado desse processo todo que eu venho fazendo é que, claro, tem que sempre analisar, né, caso a caso, tudo, mas assim, o assédio moral, ele acaba sempre tendo, tem dois momentos de violência, né? Tem dois problemas assim graves. O problema do ato assediante, né? Do ato em si, quando eu te rebaixo, o ato que já é uma violência ou institucional ou simplesmente a hierarquia. Esse é o primeiro. Mas o segundo é quando tu olha para o lado, para o teu colega, e tu não confia nele para compartilhar, para te ajudar, para te pegar junto, para resolver. Enfim, tu não encontra solidariedade, tu não encontra compartilhamento do teu problema, tu não encontra aquele com a qual tu pode ajudar, tu está isolado. Então, essa é a segunda violência, é a violência do isolamento. E aí é que torna o assédio moral efetivamente grave, porque se eu faço uma violência contra você, mas você tem laços sociais no trabalho, e até fora do trabalho, às vezes o que segura a pessoa para não se suicidar é a família, é o filho, né? Mas dentro do trabalho, os colegas de trabalho, os laços sociais afetivos que você constrói dentro do trabalho, que te dão mobilização, que te dão força, que te dão condição de enfrentamento. Então, eu já pude também considerar que, mesmo em situações onde a hierarquia não está presente, e aí a gente não tem como mexer na estrutura, mas a gente tem como mexer nas relações de trabalho que se desfazem por causa do ato de assédio. O ato de assédio, então, ele isola as pessoas. Eu não quero chegar perto de você, porque se eu chegar eu vou receber porrada também, né? Eu vou ser assediado também. Então, o trabalho, por isso do organigrama, visa trabalhar as relações de trabalho. E ele não tem como mexer na estrutura do trabalho. Não tem como mexer na estrutura do trabalho. A estrutura do trabalho, por isso que eu disse, requer uma luta política, requer uma luta de coletivos que se organizam para intervir através de leis, através de atos, né, que possam mexer na hierarquia, que possam mexer na forma de progressão, que possam mexer na estrutura. O organigrama não tem como fazer isso. Mesmo que os diretores estejam presentes, por exemplo, os superiores, nós sensibilizamos os diretores, a gente vai trabalhar as relações de trabalho. Mas a estrutura, esse tipo de técnica, ele tem um limite. O limite é trabalhar as relações de trabalho. O que, para mim, já é um ponto muito importante, porque visa criar relações para te tirar do isolamento social e afetivo. E, se conseguirmos fazer isso, já é um passo para enfrentar os riscos suicidas e tal, que por aí podem vir. Então, eu colocaria nesse patamar a coisa, assim, dentro do que eu considero com esse tipo de técnica possível de fazer e do que não é possível de fazer. Né? Qual era a outra pergunta? Essa? Dessa visão que se tem, né, ao ato suicida como tendo patologias sociais. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante porque quando, nos anos 2000 para cá, a gente começou a ver no mundo do trabalho, principalmente onde eu tenho, né, mais, eu pesquiso e tal, e conheço, um crescimento não só de estresse, de burnout, de assédio moral, né, de adoecimentos de Lerner, Dort, mas crescimento dos atos de suicida
a gente nota vinculados ao trabalho. O caso do Ionel, que eu passei, o caso do policial, né, civil também que passei, isso vem sendo cada vez mais um dia a dia. E essas pessoas, você vai lá, você analisa, as pessoas às vezes estão, claro, estão afastadas por problemas médicos, seja às vezes, né, por situações de saúde física, algumas de saúde mental, mas se você pega o processo que ela vem passando, ela não tem um histórico de psicopatologia. Ela não tem comprometimentos, né, anteriores aos momentos onde a coisa começou, o que eu chamei ali o processo suicida, né, onde o período crítico, quando aquela pessoa começou a viver as humilhações, os rebaixamentos e tal, antes daquilo a pessoa não tinha nenhum tipo de comprometimento. O que torna essa tese muito forte, assim, a tese de que atualmente, né, é fundamental que a gente pense, né, o suicídio como um processo suicídio que desencadeia-se por um processo, um período crítico que atinge qualquer um de nós. Não porque a gente né, tem uma condição psicológica já predisponível, mas muito pelo contrário. Quando eu falei de burnout, as pessoas que entram em burnout, que se esgotam, justamente aquelas que são saudáveis, porque são comprometidas, são ativas na sua profissão e não suportam a humilhação e o rebaixamento e a deterioração do seu trabalho como lhe impõe. Então aí, e burnout leva a suicídio também, que vários casos já tem disso, que a pessoa daqui a pouco não suporta e o ato de suicídio aparece. Então acho que isso é muito importante, entendeu? Porque a ideia sempre que tradicionalmente se passa é que, bom, a pessoa se suicida porque ela já é doente e tal, mas se a gente for levantar a ideação suicida, você vai ver que a gente fica estarrecido, a quantidade de gente que já pensa em suicídio. E daí para chegar no ato não é tão longe. E são pessoas assim, somos nós. Isso é importante. Vou fazer um comentáriozinho rapidinho. Me vê assim também os policiais, eles de certa forma, é uma profissão que demonstra uma força, né? As pessoas que entram lá entram fortes, vamos dizer assim, né? Estão preparadas para ser policial e tal. E acaba que eles vão sofrendo esses assédios e vão minando aos poucos, né? Às vezes de forma silenciosa, porque o policial ele não quer falar que ele está fraco. O policial ele chega lá com os amigos e, pô, eu tô forte. Todo mundo quer mostrar que tá forte. E muitas vezes vai silenciosamente, enfim, minando esse eu, né? E fazendo com que a pessoa chegue a esses pontos. E é difícil, é justamente o contato do amigo que tem que estar ali próximo para poder dar esse amparo, né? Não precisa microfone não, dá para me ouvir? Sou Luiz Tiné, inspetor de polícia, tenho 30 anos de policial e tenho esse tema interessante, eu gosto, e eu tenho observado uma coisa. A gente fala de assédio moral e eu vi dois casos um pouco diferentes, distintos. Um do engenheiro, dá para ouvir? Eu ia perguntar, tá todo mundo ouvindo bem? Tá, pessoal? Um do caso do engenheiro, porque a gente não sabe a profundidade do contexto. Por quê? Nas empresas aí fora, no mundo corporativo, as coisas mudam. Alguns postos de serviço vão encerrar e a tendência no futuro é muitos postos de serviço serem extintos. Então, se a pessoa não buscar aprimoramento, outras alternativas, vai deprimir, vai ficar deprimido. No nosso caso, na polícia, essas ocorrências são bastante comuns. A punição geográfica existe, mas o que acontece normalmente é quando troca um delegado, muda-se a parte da equipe. Muitos são transferidos para locais onde não gostariam de ir. Mas a gente supera, alguns já estão acostumados e bola para frente. O Rio de Janeiro não é tão grande, não dá para transferir para tão distante para a pessoa entrar no desespero e falar: não, vou perder o contato com a minha família. Enfim. Oi? Não, eu trabalho
trabalhei em Duas Barras, trabalhei em Cantagalo, então eu estou à vontade para falar por senhor que é distante, mas não dá para uma pessoa, eu acho. Bom, é uma opinião. Agora, a minha pergunta agora é a seguinte: quando se fala em tentar evitar, porque eu acho que evitar um suicídio é difícil, porque a pessoa não vai falar, vou me matar, né? Não vou cometer suicídio. Mas já foi observado a relação familiar. Eu acho que uma pessoa, se tiver, na minha visão, não entendo, não sou psicólogo, se tiver uma boa relação familiar, não vai cometer, eu acredito que não vai ter coragem de cometer o suicídio. É isso que eu perguntei. Estamos falando em organigrama, né? A gente está preocupado na visão no trabalho. Existe essa preocupação, existe essa pesquisa em torno disso? Se aqueles que cometem suicídio têm problemas dentro de casa, na família? Então, essa relação do trabalho e família, né? O que eu considero é o seguinte, que quando a gente, nos casos e nas situações, né, nos fenômenos de produção, assim, de situação de mal-estar no trabalho, né, e que potencialmente vão chegando ao suicídio, é que quando as relações de trabalho, as situações de assédio moral no trabalho, tudo que vai acontecendo no trabalho vai comprometendo as relações familiares. Isso tem uma enormidade de casos que isso acontece. Vai comprometendo. Inclusive um caso de um suicídio de um bombeiro, foi que eu trabalhei, né, quando ainda morava em Florianópolis. Isso vai ficando claro que a possibilidade das relações de trabalho, né, comprometerem as relações familiares. Então, isso é muito comum, né, muito comum. E